Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor demonstrar a sua misericórdia para conosco, Senhor, nessa manhã de domingo, renovando-as em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso e fiel diante da nossa maldade e a nossa infidelidade para com o Senhor. Por isso, Senhor, queremos reconhecer o nosso pecado e clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça em nossas vidas, ó Pai. Apesar de reconhecermos que não merecemos nada disso vindo das Tuas mãos, mas como filhos, ó Senhor Deus, clamamos, ó Pai, aquele que é Pai, que nos trata com um rigor e um amor paterno. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao coração da sua igreja, que o Senhor esteja sustentando as nossas vidas, nos aperfeiçoando, Senhor Deus, aparando arestas, ó Pai, para que cada dia mais possamos estar, ó Pai, de forma íntegra e fiel diante do Senhor, diante dos homens. É o que nós pedimos, ensina-nos, ó Senhor Deus, a viver nesse mundo para que alcancemos um coração sábio. É o que nós clamamos, ó Pai, nesse momento que a Tua palavra será exposta. Pedimos a Tua graça para que ela venha ao nosso coração e encontre morada. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, versos 16 e 17. Na realidade, eu vou ler até o verso 19. E depois vocês vão entender que é a unidade que nós vamos iniciar. Diz assim a palavra do Senhor: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Queridos, nós estamos entrando numa nova subunidade, ou melhor, numa nova unidade temática. Acabamos de sair ali, desses primeiros capítulos, primeiros versos de Provérbios, falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E a partir de agora, o salmista, o poeta sagrado, ele inicia uma nova subunidade naquilo que é o capítulo 16 para nós. E essa nova unidade temática tem como assunto o discurso sábio e o discurso insensato, que vai do verso 16 até o final do capítulo, ou seja, ao verso 30. Nós temos aqui a segunda parte desse corpo principal dessa unidade, que vai do verso 20 até o verso 24, que vai falar a respeito do discurso agradável de uma pessoa boa, e a sua terceira parte final, que vai do verso 25 ao verso 30, em que é apresentado o discurso destrutivo e malévolo. O ensino sábio que se encontra agora na boca do discípulo, dos versos 20 até o verso 24, que diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia ele é castigo. O coração do sábio é mestre, e sua boca aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então perceba aqui que o ensino do sábio agora se encontra na boca do discípulo, nos versos 20 a 24, e que está baseado em sua aceitação prévia da instrução com amor e fidelidade, que nós vamos observar nos versos introdutórios, ou seja, no verso 16 ao verso 19. É interessante nós percebermos dentro dessa estrutura que a palavra Tov, que foi traduzida no início do verso 19, que é o final dessa primeira parte, ou seja, dessa introdução,
com o verso 20 no seu final dessa primeira parte do verso 20, bem, que é a mesma palavra, tov, ela vai ser uma palavra-chave que vai servir de suavização da transição, a introdução ao corpo principal dessa unidade, fazendo uma ligação, ou seja, uma transição, mudando da presença do bem do discurso prudente para a ausência de bem no discurso pernicioso, que nós vamos ver dos versos 25 em diante. Nos versos 16 a 19, nós veremos a segurança na sabedoria, ressoando de tal modo o vocabulário do prólogo deste livro, tendo nesses versos um prólogo em miniatura, e nós vamos ver isso mais adiante. Não só isso, mas também nós vamos ver essa relação que se estabelece também com o início do capítulo 16, que vai, na nossa estrutura, vai começar no final do capítulo 15, nos versos de 30 a 33, que também vão falar sobre esse tema. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Percebam como essas coisas estão interligadas. E ali os versos 16 e 17, que nós vamos tentar desenvolver hoje, eles ligam a aquisição da sabedoria ao ser honesto, quando diz: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Por isso o caminho dos retos é desviar-se do mal. E o verso 19 qualifica a afirmação do verso 18 de que o orgulho precede a queda final, quando diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Por isso, sendo assim, é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E assim, deixando implícito que por algum tempo o arrogante despoja os humildes e aflitos. Esse par, versos 18 e 19, vai se desenvolver sutilmente, passando do discípulo que guarda a sua vida no verso 17, para a queda destruidora do orgulhoso no verso 18, que guarda o seu caminho, preserva a sua alma, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E nesse verso 19 ele vai explicar que o indivíduo protege o seu caminho por meio da humildade. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos iniciar essa subunidade no verso 16, quando diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Perceba que nesse verso 16, que nós temos aqui um provérbio educativo introdutório muito comum quando se inicia uma nova unidade ou subunidade dentro dessa estrutura do livro de Provérbios, que vai apontar, por ser um provérbio educativo, uma lição fundamental, chamando os seus ouvintes a uma tomada de posição para buscar a sabedoria divina, para adquirir prudência e entendimento. Esses provérbios educativos e introdutórios, eles têm o propósito de nos mostrar que esse é o caminho para o relacionamento com Deus central na vida humana. Adquirir sabedoria, adquirir entendimento. Eu gosto muito do Salmo 119, verso 11. Eu o gravei, mas com uma tradução da Revista e Corrigida. Quando eu era menino, nós líamos mais essa tradução, e eu gravei esse salmo dessa forma: escondi
porque na nossa tradução, na revista atualizada guardei, né? Guardei a tua palavra. Ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu gosto dessa palavra porque ela é mais contundente, ela é mais grave, né? E mostra o desejo do salmista em ter essa palavra em seu coração, para que, diante do que nós estamos vendo aqui nesse provérbio introdutório, para que possamos ter um relacionamento vivo e verdadeiro, que é central na vida humana com Deus. Buscando essa sabedoria que ele está dizendo aqui na palavra do Senhor. Esse é o único lugar que nós vamos encontrar a sabedoria de Deus exposta de forma tão clara, tão contundente e tão visível na vida de um homem. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante a respeito do todo desse verso. Ele diz assim, verso 16, aqui Salomão não somente declara que é melhor obter sabedoria do que o ouro, mas fala disso com certeza, que é muito melhor, indescritivelmente melhor, com admiração, quão melhor, como alguém maravilhado com a desproporção, com um apelo à consciência dos homens, como se estivesse dizendo assim, julguem vocês mesmos o quanto é melhor, e com uma adição com o mesmo propósito, que é mais excelente adquirir a prudência do que a prata e todos os tesouros dos reis. Perceba que esse verso, esse início dessa subunidade, nesse verso, ele vai ressoar o vocabulário do prólogo do próprio livro de Provérbios. Por isso, Bruce Waltke classifica ele como um prólogo em miniatura. Perceba isso, quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Abra aí Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14, que é o prólogo do livro de Provérbios, vai até o capítulo 9. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Nós estamos no livro de Provérbios, nós vimos que o prólogo é uma preparação, é um estímulo, é uma introdução para que o filho, o discípulo, o servo, ouça e perceba a importância de adquirir essa sabedoria divina, ou seja, de ter esse temor do Senhor por meio dessa sabedoria. Veja aí o capítulo 4, no verso 5 e 7, que diz assim, adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, e nem delas se aparte. Verso 7, o princípio da sabedoria é, adquire sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. E que princípio dessa sabedoria, que sabedoria é essa? Que o livro de Provérbios tanto fala e tanto diz, e diz que é algo essencial na vida de um homem. O próprio livro de Provérbios, no seu primeiro capítulo, no verso 7, ele vai dizer, o temor do Senhor é esse princípio. E o temor do Senhor representa o que nós conhecemos dele, porque nós só podemos temer a Deus quando conhecemos a Deus. E esse conhecimento, que materializado demonstra a sabedoria divina, ou seja, a sabedoria divina no homem, se encontra na palavra de Deus. Veja o capítulo 8 de Provérbios, ainda reproduzindo o que esse verso introdutório, esse provérbio educativo está nos dizendo: aceita o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comprar dela. Verso 10 e 11, 19, melhor é o fruto do que o ouro, melhor é o meu fruto do que o ouro, e aí a sabedoria dizendo isso, do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata. Perceba como o poeta sagrado, ele resume todo aquele prólogo nesse provérbio
educativo. E as implicações dessa afirmação do verso 16 ecoam no verso 17, dos retos se desviando do mal, e como uma consequência do desprezo dessa sabedoria, no verso 18, sendo um motivo para permanecer na humildade, que nós estamos vendo aqui no verso 19. Ele diz que é quanto melhor. Essa afirmação em forma de exclamação confere um grau superlativo, ou seja, expressa um grau muito elevado na cooperação. É a sabedoria mais excelente, essa sabedoria mais excelente e melhor do que qualquer outro tipo de coisa, melhor do que a riqueza. E é muito interessante o salmista, ou melhor, o poeta sagrado, fazer essa comparação, né? Sabedoria e riqueza. O que uma riqueza, o que os bens podem proporcionar, ou supostamente podem proporcionar na vida de um ser humano, a sabedoria supera. A sabedoria aqui, ou seja, os mandamentos do Senhor, os preceitos, a cosmovisão que a Bíblia nos dá a respeito desse mundo e de Deus, é inestimavelmente superior, ou mais superior, ou excessivamente superior aos metais preciosos, porque ela vai conferir virtudes espirituais, coisas que são eternas, com benefícios materiais. É o que nós vamos ver lá no prólogo do livro de Provérbios, capítulo 3, versos de 13 a 18. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são os caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. É muito interessante comparar a sabedoria com a riqueza, os bens materiais. Porque o que nós estamos vendo aqui é o que supostamente às vezes o homem pensa que ele pode adquirir com bens, com dinheiro, com fortuna, mas que na realidade não podem proporcionar nada disso que a sabedoria está oferecendo ao homem. A sabedoria que está sendo exaltada aqui não deve ser entendida de outra forma senão aquela que é fruto da graça de Deus, produzida pelo conhecimento da palavra de Deus. Tiago vai dizer que existe uma outra sabedoria, que é humana, que é terrena, animal e demoníaca. E é esse princípio, ou seja, essa sequência que a sabedoria do mundo leva o homem a ter. Ela começa sendo humana, distanciando-se da palavra de Deus, porque não toca nem tem fundamento como ela, passa a ser animalesca, porque a humanidade caída não pode produzir nada de bom, e o final é ser demoníaca. E nós temos exemplos aí, né? A mais nova moda dessa sabedoria humana é o bebê reborn. Eu poderia falar das mães pet, ou dos pais pet, e outras coisas mais, como pessoas que estão dizendo que nasceram de uma forma e são assim, como eu nasci cabra e sou cabra, e vivo como uma cabra. Essas coisas existem. Estão muito próximas de nós. É a sabedoria humana
animal e demoníaca. A sabedoria que está sendo exaltada aqui é uma sabedoria divina, porque a verdadeira humanidade do homem se encontra na santidade de Deus. A verdadeira humanidade do homem se encontra na imagem do Criador em nós. É essa sabedoria celestial que nós estamos vendo aqui, que é fruto da revelação divina na palavra de Deus. Matthew Henry, ele diz o seguinte: obter essa sabedoria celestial é melhor do que obter a riqueza terrena. Muitos se esforçam e sofrem para obter riquezas sem conseguir, mas a graça nunca foi negada a qualquer pessoa que a buscasse com sinceridade. Existe uma vaidade e perturbação de espírito na obtenção da riqueza, mas alegria e satisfação de espírito na obtenção da sabedoria. Grande paz tem os que a amam. É verdade. Há muitas frustrações tem aqueles que colocam o alvo de sua vida enriquecer. E a perturbação de espírito é uma delas. E com isso vem a insônia e outras preocupações provocadas por essa perturbação anterior, ou seja, esse desejo de ficar rico, esse desejo de ter bens materiais. E como a Escritura vai dizer, essas coisas são indiferentes. Uma coisa indiferente, né? É indiferente. É indiferente. Nem é ruim, nem é bom. Se tornará bom ou se tornará ruim, dependendo da forma como for utilizada. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, e mundanas e terrenas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Muitos são enganados por sua própria ganância, fazendo coisas que até mesmo aborrecem por causa do desejo à riqueza. Eles abrem concessões. E comparando uma coisa com outra, como diz Matthew Henry, por outro lado, nós temos aqueles que buscam sabedoria e graça e nunca se decepcionam ou vão se frustrar. Por quê? Porque aqueles que buscam de coração a presença de Deus, sua comunhão, sua sabedoria, nunca serão frustrados. Veja o que Tiago vai dizer sobre isso. Capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não coloca obstáculos, e ser-lhe-á concedida. Aqui é uma diferença muito interessante com relação à sabedoria e às riquezas. Não que ser rico ou ter muitos bens seja pecado. Não. Não que necessariamente seja uma maldição, pode ser, mas pode ser bênção. São indiferentes. Mas perceba que a sabedoria e a riqueza estão sendo comparadas aqui, e isso que deveria ser buscado incessantemente na nossa vida é colocado em segundo plano por causa disso aqui. Só que isso aqui nem todos terão. Nós percebemos pessoas que às vezes vêm dizer assim: esse cara podia ser rico, milionário, da forma como ele trabalha, ou o conhecimento que ele tem, né, ou as qualificações que ele tem, e ele não é um rico milionário, é uma pessoa que vive bem, às vezes nem tão bem assim, mas em geral é uma pessoa que vive bem. Por quê? Porque isso aqui não é para todo mundo, mas a sabedoria divina é. A Escritura está dizendo: peça a Deus que a todos dá
liberalmente. Ele está dizendo que a sabedoria divina está ao alcance de todos, indistintamente. O que a riqueza não está ou não está nessa mesma condição. Veja que Provérbios capítulo 2, verso de 1 a 10 vai dizer: filho meu, se aceitarem as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, desejoso, intenso, porque é assim que o homem busca essas coisas. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, e Ele reserva. Olha que interessante aqui poderia ser uma contradição do que Tiago está dizendo, porque o Senhor dá sabedoria indistintamente, como ele diz aqui, dá liberalmente, mas aqui ele está dizendo que somente dá para quem? Para os retos. Ou seja, para qualquer um que busque ao Senhor de todo o coração. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Perceba que aqueles que buscam a sabedoria divina, buscam ao Senhor, buscam comunhão com Ele, nunca se decepcionam. E é algo que é oferecido a todos indistintamente. O que os bens materiais, as riquezas, não são. Veja que Provérbios capítulo 8, versos 17 e 35 vai dizer nessa mesma perspectiva, e ali você tem a personificação da sabedoria. Eu amo, Provérbios 8, 17, os que me amam, os que me procuram me acham, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Verso 35, Isaías capítulo 55, 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, iníquos seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A sabedoria que um homem possui é o seu maior tesouro, e essa sabedoria significa o temor do Senhor. Perceba que nesse contexto a riqueza sem sabedoria é vulgar, é gananciosa e pode ser decorrente de um individualismo insensível, como nós vemos sendo descrito em Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25, quando ele diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. O escritor de Provérbios, lá no capítulo 21, verso 26, ele vai dizer assim: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Nefuei, mais uma vez, comentando sobre isso, ele diz assim: a sabedoria celestial é melhor do que a riqueza terrena e deve ser preferida a ela. A graça é mais valiosa do que o ouro. A graça e a dádiva do favor peculiar de Deus, o ouro somente da providência comum de Deus. A graça é para nós mesmos, o ouro para os outros. A graça é para a alma e a eternidade, o ouro somente para o corpo e o tempo. A graça nos prestará bons serviços à hora da morte, quando o ouro não nos terá qualquer
utilidade. Nós devíamos procurar as coisas do reino de Deus como estamos procurando, com o mesmo ímpeto, riquezas. É isso que ele vai dizer. No texto que nós acabamos de ler, se a procurares como tesouros escondidos. Se o nosso ímpeto, se o ímpeto humano em buscar conhecer a Deus, buscar a comunhão com Deus, buscar a sua presença, buscar essa sabedoria divina para a nossa vida, for da mesma forma como nós temos gana e força para adquirir bens, ele está dizendo que nós vamos encontrar. E aí, quais seriam as implicações práticas desse verso? O que Provérbios aqui 16 está nos dizendo? Ele está nos dizendo que as coisas celestiais, a alma do homem, conhecer a Deus e se relacionar com Ele, é a coisa mais importante e necessária da vida de um ser humano. E por que nós desprezamos essas coisas? Por que quando temos algum trabalho que é dia de semana, ou alguma atividade que seja para edificação, as pessoas não se empenham para vir? Eu não estou falando nem da nossa igreja, não, estou falando de uma maneira geral. Quando falamos da questão da comunhão, e eu acho isso importante, a comunhão entre os irmãos, momentos que a gente pode se divertir, estar ali, né, alimentando recreativamente a nossa alma, nós temos necessidade disso. Mas por que nós concorremos melhor para situações como essa do que para quando a palavra está sendo trazida? Se nem ao menos aos domingos nós somos fiéis no dia do Senhor. Nós precisamos mostrar essa gana também. A gana que nós temos o amor que nós temos pelos nossos netos, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Se você não me amar mais do que você ama seu filho ou seu pai, você não é digno de mim. O provérbio está nos dizendo que as coisas celestiais, a alma do homem, conhecer a Deus, se relacionar com Ele, é a coisa mais importante e necessária na vida de um ser humano. Por isso nós temos que orar para que o Senhor esteja nos dando graça para não sermos preguiçosos com relação a isso. Porque essa preguiça é pecado. É pecado. Essa falta de disposição em ler a palavra de Deus, em ter um momento com Ele, é pecado. Veja que Isaías 55:6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É uma necessidade, os homens precisam buscar a Deus, porque a Escritura relata que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mostrando necessidade de redenção. Eu tenho que buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo. O salmista, no Salmo 42, que foi citado aqui, se eu não me engano, verso 1 e 2, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem o livro de Gênesis, que descreve a criação do homem, destacando a dependência humana em relação ao Criador. É o que o Senhor Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, verso 25 e 32. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de vestir ou comer. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais dela, não só do corpo, mas também da alma, que Lucas capítulo 12, 32 vai fechar esse mesmo texto dizendo assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque Deus se agradou em dar
o seu reino a vós. Ou como o Salmo 63, verso 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida e exausta, sem água. É Ele quem sacia a alma do homem eternamente. O Salmo 107, verso 8 e 9 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa, fartou de bens a alma faminta. A sua depressão, a sua tristeza profunda, ou qualquer outra coisa relativa a isso, são supridas na palavra de Deus. Não há outra coisa além da palavra que possa saciar o coração do homem. Nesse mesmo Salmo 63, lá no verso 3 a 10, diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos, como banha e de gordura farta-se, como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me alegra. Essa é toda a sabedoria que o homem pode ter, ou seja, o temor a Deus. O temor a Deus e o amor profundo, tendo na sua palavra a fonte de todo o bem, de todas essas coisas, de tudo aquilo que pode saciar verdadeiramente a minha alma e pode tornar a minha existência e aquilo que eu faço nesse mundo significativo. Mesmo que não tenha significado para ninguém, para você terá. Eu, quando estava preparando essa pregação, me lembrei de um cântico, e vou me dar liberdade aqui de cantá-lo. Aqueles irmãos que conhecem podem me acompanhar. É um cântico antigo, que na realidade reflete o que tudo que nós estamos falando aqui. Ele diz assim: à sombra de tuas palavras descansa minha alma, no rio de tua promessa exerço a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra. Esqueci o resto. O único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. É isso. É na palavra de Deus que nós devemos encontrar consolo e abrigo. Por isso o verso 17 vai dizer assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Essa sequência do verso 16 e verso 17 ligam aí a aquisição da sabedoria ao ser honesto, porque essa é a ideia da palavra reto, significa reto, honesto, correto, direito, e essa expressão tem um sentido ético apontando para a retidão como estilo de vida, sendo uma característica de homens íntegros e de discernimentos, homens que adquirem sabedoria. Essa é uma expressão que traduz a qualidade do coração e mente, que capacita a pessoa a se manter fiel a qualquer contrato ou aliança que imponha obrigações. Veja aqui que o verso 17 está definindo a palavra moralmente neutra, ou seja, sabedoria é uma palavra neutra, mas ele está definindo essa sabedoria neutra em seu sentido, porque poderia ser várias coisas, mas ele está ali, definindo o seu sentido em valores morais. Quando diz que é o caminho do reto, ou seja, do homem honesto.
Perceba, abra aí Provérbios capítulo 4, verso de 1 a 9. Que o verso 16 ressoa essa primeira parte do capítulo 4, quando diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça as palavras da minha boca, nem dela te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. E o verso 17 vai ecoar o restante do capítulo, do verso 10 ao verso 19. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de sua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não largues, guarda, porque ele é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-os, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem um pão da impiedade, bebe o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Perceba que esse capítulo todo está sendo resumido nesses 2 versos. E ele faz aqui um jogo interessante, quando ele fala ali: o caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho. Temos 2 palavras aí distintas na língua hebraica, que apresentam a imagem de uma estrada: é Meshilá e Derek. A primeira significa entrada, caminho elevado; a segunda, estrada, caminho vereda. E aqui o poeta está motivando os seus discípulos a optar pela integridade ética e moral, ou seja, bons preceitos e costumes. Obviamente falando, ou seja, objetivamente falando, são preceitos e costumes que evidenciam a piedade bíblica, a revelação da palavra de Deus. É muito interessante essas escolhas de vocabulário, quando o autor sagrado, na sua primeira frase, a primeira parte desse verso, escolhe caminhos no hebraico como Messilã, que significa uma estrada mais elevada. E essa primeira parte do verso 17 compara o apartar-se do mal, tanto dos maus procedimentos quanto das suas consequências, a uma estrada ampla e cuidada que conduz à vida sem nenhum obstáculo. A ideia aqui apresentada é de uma estrada que foi construída, bem cuidada e espaçosa. Essa estrada, que é esse Meshilã. Um comentarista, explicando a imagem de Provérbios, ele diz assim: evidências escritas e arqueológicas indicam que no Israel da Idade do Ferro, 1100 a 600 anos antes de Cristo, a estrada de Meshilá era a principal via pública que ladeava as cidades, não as atravessava. Aqueles que desejavam entrar na cidade por uma estrada de acesso precisavam se desviar dessa estrada principal. E aqui a metáfora, ela descreve o curso da vida dos retos como essa estrada reta, sem desvios, com um plano específico. Porque aqueles que percorrem um curso reto se desviam resolutamente do mal. O que aqui, implicitamente, metaforicamente dizendo, assemelha-se à corrupção e às consequências que seriam aquela cidade, ou que aquela cidade representaria. É o que Provérbios capítulo 1, verso 15 vai dizer e 16: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Quando nós olhamos isso aqui, muitas vezes a gente está pensando, pura e simplesmente, de forma literal, como o texto está mostrando lá, que era um jovem que está se unindo a determinados homens e eles estavam dispostos a matar e roubar.
Mas quando nós percebemos e entendemos o verso na sua, vamos dizer assim, na sua maior extrapolação, ele está falando de qualquer ímpio. Qualquer ímpio. Se você andar na estrada dele, se você se unir a ele, o seu caminho vai ser o mesmo caminho dele, vai se apressar para o mal. E por mais que não mate ninguém, você vai derramar sangue, o seu sangue, em vão. Provérbios capítulo 4, nós acabamos de ler, que é um resumo aqui do verso 16 e 17. Nós temos ali uma exortação paterna para se andar no caminho da honestidade e da retidão. O verso 24 e 27 a 27 vai mostrar isso claramente. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Veja aqui, desvia a boca da falsidade, afasta a perversidade de lábios. Os teus olhos olhem direito diante de ti. Ou seja, não cobices aquilo que os homens ímpios cobiçam. Ele está falando aqui de um caminho de honestidade e retidão, fundamentado na palavra de Deus. Porque os nossos filhos, eu não estou falando do seu e o meu, eu estou falando como um cidadão. E eu estou falando como crente também. Por que os nossos filhos estão andando em caminhos tortuosos? Por quê? E aí você tem que meditar. É falha sua? Provavelmente. Provavelmente é falha nossa, a gente falha. Eu sou pai. Eu sei disso. Tenho 4 filhos. Hoje eles estão nos caminhos do Senhor, pela graça de Deus. Foi por minha causa. Apesar de ter feito eu e minha esposa o possível para que eles conhecessem, o possível que a gente tem para que eles conhecessem o Evangelho. Mas as falhas dele são as minhas falhas. É simples assim. Às vezes a gente não quer reconhecer isso. E quando a gente não reconhece, a gente não tem como se arrepender e mudar. Porque nós somos assim, viu? Nós caminhamos com aquilo que nós vemos, com o conhecimento que Deus nos dá, e tropeçamos. Não porque Ele não nos dá a visão correta, ou geral, Ele nos dá a visão daquilo que nós podemos ouvir e ver e entender naquele momento. Isso se chama amadurecimento. E com o mínimo que você tem, à sua disposição, é suficiente para que Deus use aquilo na vida dos seus filhos. Mas é responsabilidade dele também. Porque eles optaram por isso. Uma coisa não exclui a outra. Porque você, como diz Jeobi, que vai ter paz diante do Senhor, que serão uma acusação, a vida deles e o que eles fizeram vai ser uma acusação diante de Deus contra os seus próprios filhos. Mas perceba aqui o que Provérbios capítulo 4 está dizendo. É um pai que está conduzindo os seus filhos no caminho da honestidade e da retidão, o que Deus está fazendo conosco. E Paulo fala desse caminho de honestidade e retidão lá em Tito capítulo 2, verso de 9 a 14. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Interessante aqui, a ornar, ele está dizendo que ele vai embelezar a doutrina de Deus.
Como é que você pode embelezar uma coisa divina? Como é que você pode tornar uma coisa divina mais bela? Como? Colocando aquilo em prática. É simples. É assim. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ou seja, a estrada do reto. Como na metáfora aqui, que para se entrar na cidade, ele deveria se desviar dessa estrada mais elevada e que corria paralela à cidade, como uma cidade com práticas corruptas e consequentemente calamidade certa, ele andaria nessa e jamais se desviaria. E ao desviar dessas estradas que levam à cidade, os honestos se mantêm na estrada que é larga o suficiente para todos aqueles que chegam até ela e livre de obstáculos. O que esse provérbio está nos dizendo é que o caminho dos retos é desviar-se do pecado e de tudo que parece com um pecado ou que conduza a ele. E esse é um caminho alto, fazendo paralelo à metáfora, assinalado com autoridade, trilhado por muitos que nos farão companhia na eternidade. Como o livro de Hebreus, que conta a vida dos chamados de heróis da fé ali, né? Nem sei se essa poderia ser o nome, mas aqueles que perseveraram, e aí ele diz lá no capítulo 12, verso 1, portanto, temos visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o incentivo, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É olhar para o lado, olhar para a Escritura, ver homens como nós, como diz que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos pecados, e orou para que não chovesse e não choveu. Ver na vida desses homens que eram pecadores como nós somos, que falharam, não foram perfeitos no sentido de perfeição, não de maturidade, mas porque ainda tinham pecado. Eles são incentivos para nós. É o incentivo do menor para o maior. Eu, quando às vezes vou falar sobre família e falar sobre filhos, às vezes quando você está aqui, você assume uma autoridade que não é sua. É a autoridade da palavra. Quando alguém vem e fala, é Cristo que está falando na igreja. E as pessoas olham, né? Assim, em princípio o meu trabalho terminou, né? Com os meus filhos, como de muitos aqui que já têm filhos adultos, casados, e olham para a gente como se fôssemos impecáveis, como a coisa deu certo, funcionou, e parece que eu sou um homem extremamente destro na minha obra. Mas eu digo para ele, se eu conseguir, você me conhece? Não. Se você me conhecesse, eu seria um estímulo para você, porque se você me conhece e eu conseguir, qualquer um pode também conseguir. Porque não depende de mim. Depende da graça de Deus. Ele me chama a trabalhar. Ele me chama a derramar lágrima, não só nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida. A derramar lágrima no abandono do pecado, no relacionamento conjugal, a derramar suor, mas é pela graça dele. É pela graça, pela fidelidade
de Deus, não pelas minhas obras, apesar dele usar essas obras mesmo que ele nos deu, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas não só o exemplo de irmãos passados, mas na companhia de muitos que agora trilham esse mesmo caminho de justiça e retidão, um caminho seguro para se percorrer. E aí nós devemos nos motivar pelo exemplo de antepassados e contemporâneos a permanecer e perseverar nesse caminho de sabedoria, nesse caminho de justiça, nesse caminho de desviar-se do mal, porque a Escritura diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A Escritura vai dizer que apartar-se do mal é a inteligência. E o homem que assim procede, guarda a sua alma. Jó, capítulo 28, verso 28, ele vai dizer assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Permanecendo dentro dos limites do livro de Provérbios, o homem caminha confiante, sem medo de tropeçar. É o que Provérbios capítulo 4, verso de 10 a 19 vai dizer. Ele diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, e siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia dele e passa ao largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências, ou seja, se alimentam do pecado. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeça. A segunda parte desse verso intensifica essa metáfora geral de uma estrada para um âmbito mais pessoal, de uma jornada para a preservação da vida. E aí nós vemos no negativo de desviar-se do mal para o positivo de guardar o seu caminho, ou seja, de fazer o que é reto, justo e agradável a Deus. A palavra derek no original também é caminho, mas metaforicamente ela é usada para mostrar um comportamento de vida, um hábito, ou seja, um caminho que o homem percorre na sua vida. Aquele que guarda aqui significa cada viajante reto, o sábio, ou aquele que se faz sábio. E veja que na intensificação dessa metáfora, nós temos ali do âmbito mais geral para o pessoal, que é demonstrado pelo plural retos, e agora pelo singular, o que guarda a sua alma. Aquele que guarda avança com diligência e segurança, sem engodos que o façam desviar para a direita ou para a esquerda. Como nós vemos lá em Provérbios capítulo 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos seus pés, todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por isso o escritor de Hebreus vai dizer para aqueles que estavam sendo corrigidos ali pelo Senhor, para a igreja ali de Hebreus, ele diz assim: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco e antes seja curado. A disciplina ali servia para colocar aquelas pessoas no rumo, no caminho certo. E de forma geral, o que nós estamos vendo nessa metáfora, nessa linguagem, que o homem deve exercer grande cuidado
para guardar os mandamentos do Senhor e, consequentemente, agir de maneira apropriada, atentando para o caráter e a conduta de estar seguro e alcançar a vida eterna. Eu gostaria, queridos, de terminar, quando a gente fala isso, é mais meia hora, né? Com dois textos da Escritura. O primeiro é Deuteronômio capítulo 5, 32 e 33. Abra aí. Quando ele vai falar em não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele vai dizer assim: cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e bem vos suceda, e prolongues os dias na terra que haveis de possuir. E o outro texto que ele vai citar isso também é Deuteronômio 28, 14. E eu escolhi esses dois textos por causa da completude, ou seja, da significância desses versos. Nesse contexto, Deuteronômio 28, 14, não te desviarás de todas as palavras que eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirmos. Esses textos de Deuteronômio que necessariamente falam sobre o que nós falamos aqui, do desvio, né? Ou seja, da permanência no caminho, são bem pontuais e significativos na proferição dessas palavras. Por quê? Porque o primeiro, eles são lembrados disso no momento em que o Senhor está afirmando aliança com eles. É uma repetição da lei que foi dada lá, quando o povo saiu da terra prometida, agora, do Egito. Agora eles estavam entrando na terra prometida. E eles estão sendo lembrados, e acrescenta-se que o porquê de todos aqueles mandamentos tinha como a salvação poderosa de Deus na vida deles. E é nesse momento que ele diz: não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O outro texto é quando eles estão entrando na terra para possuí-la. É um momento único, né? Mas é o final do livro de Deuteronômio, uma repetição da lei. E eles são lembrados das bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Por isso ele diz: nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, de o povo não optar em não guardar todos os mandamentos do Senhor, que refletem a sabedoria divina, demonstradas aqui no livro de Provérbios. Não permanecendo nessa sabedoria revelada em sua palavra, por meio de mandamentos e instruções, eles jamais alcançariam a vida eterna sem obstáculos. É a imagem dessa estrada paralela à cidade do pecado, fazendo uma metáfora em que você vai caminhar, ela é larga, ela não tem obstáculo. Você pode caminhar nela à vontade, mas você não pode se desviar, nem para um lado, nem para o outro. Queridos, a palavra fala muito ao nosso coração em muitos aspectos. Ele vai falar a partir do verso 20, do bem produzido por aquilo que nós falamos, como também o mal que é produzido pelo nosso discurso. Nós vamos entrar nisso. Mas o caminho inicial dessa estrada começa pela palavra de Deus. Não há uma sabedoria que dê vida, conforto, que não frustre além
da palavra e aquém dessa palavra. Não existe. Por isso, tudo que o homem produzir nesse mundo, de bom, por mais moderno, por mais novo, lúdico, ou profundo, tem que ter no seu fundamento os princípios da palavra de Deus. Não há como viver nesse mundo por meio de outra sabedoria e alcançar o reino eterno e ser abençoado nessa terra. Não há. E nós provamos isso, nós que somos crentes, que andamos, provamos isso todo o tempo, quando pecamos. Quando pecamos, nós pecamos. É como tropeçar ou cair num buraco. Quando o pecado nos alcança, isso se torna um peso, uma dor para nós. Mas quando estamos andando nessa estrada, livres do pecado, nós andamos leves. E como diz a Escritura, estamos correndo em direção à cidade celestial, sem obstáculos. E o que ele diz, Matthew vai falar, esses obstáculos não são as provações da vida, não são as dificuldades. Obstáculos são impedimentos para que você continue nessa estrada. Pelo contrário, as provações, as dificuldades não serão impedimento, mas serão um instrumento de Deus para que você corra nessa estrada livremente e consiga chegar ao final dela, que é onde todos nós nos encontraremos com aquele que é o amado da nossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque essas exortações da Tua Palavra são para nós, Seus filhos, para aqueles que estão perto ou para aqueles que estão longe, para aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso, eu gostaria de cantar agora com a sua igreja e declarar com as nossas bocas que pertencemos ao Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, perdoa o nosso pecado, a nossa rebeldia, transforma o nosso coração, nos dá alegria que só a Tua salvação pode dar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.